Estamos de volta com o programa Ver TV, que hoje está discutindo o caso da RCTV, a televisão venezuelana que não teve a sua concessão renovada pelo governo daquele país. Eu gostaria de ouvir o João Freire, quer dizer, a palavra ao João, porque nós acabamos tocando apenas de leve no assunto, na questão do direito à comunicação, mas acho que valeria aprofundar um pouquinho essa questão, que é fundamental, que inclusive está na Carta dos Direitos Humanos da ONU, né? Exatamente. Desde 1948, quando foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, consta o direito humano à comunicação, inclusive através da mídia. E a gente vê que isso não acontece hoje. Então, voltando ao que a gente estava falando no bloco anterior sobre o controle social, os controladores da mídia fazem também essa confusão intencionalmente entre controle social e censura, que são coisas absolutamente distintas. E eu acho interessante que as emissoras, a ABERT, enfim, os controladores da mídia sejam contra o controle social, porque na medida em que a população tem a oportunidade de dizer para a mídia, olha, nós queremos ver esse tipo de assunto, nós queremos que determinados temas sejam tratados, isso aproxima a sociedade da mídia, gera mais credibilidade, mais audiência e até mais lucro, né, para as emissoras comerciais. Então eu vejo o controle social como uma coisa extremamente positiva, inclusive não só para a sociedade, mas inclusive também para as próprias empresas de comunicação. Mas elas são sistematicamente contra e dizem que é uma forma de censura. E absolutamente não é nesse sentido. Eu sou totalmente contra a censura e também, voltando ao caso da Venezuela, me parece um pouco que há uma outra coisa que vem sendo discutida é se há um interesse do governo Chávez em manipular e controlar a informação. Se existe essa intenção, aí eu sou realmente contra esse tipo de prática. Né? Eu acho que não pode haver nada dessa forma em mídia, seja no Brasil, na Venezuela, em qualquer lugar do mundo. E o direito humano à comunicação, que trata da liberdade de expressão, inclusive através da mídia, e do acesso à informação, a gente vê que é frequentemente desrespeitado no Brasil, já que a liberdade de expressão que existe hoje é de um grupo muito pequeno que controla quase toda a informação que circula nos meios de comunicação. Tem direito à comunicação, é isso? Pois é. Pelo menos a grande comunicação. Né? Eles decidem o que é notícia, eles decidem o que a sociedade deve pensar, o que a sociedade deve discutir. Então eles têm uma situação invertida em que a mídia está pautando a sociedade. E o certo seria o contrário, né? E é o que acontece na Venezuela. Isso que é interessante, porque, por exemplo, eu estive na Venezuela e fui visitar, por exemplo, a Caixa TV, que passou naquela primeira... Ali é uma coisa louca, assim, de coisas pulsando o tempo todo, gente chegando dos lugares mais recônditos da Venezuela, jovens construindo, fazendo programas, entende? Dentro, aprendendo, ensinando, tudo junto assim. Isso é controlar a informação, quer dizer, não há controle da informação. Porque essa gurizada vai produzindo esses programas lá no interior, lá no estado de Zulia, lá na parte lá da montanha, enfim. Essa gente é que está fazendo comunicação. E a lei, a última lei que já foi feita agora, já no governo Chávez, que é a lei chamada Lei Resort, ela inclusive diz que tem que ter 70% da programação das televisões tem que ser local e tem muito incentivo à produção desses grupos independentes. Então, quer dizer, quando você dá poder de produzir comunicação a uma gurizada que nunca conseguiu ter acesso, né, o negro, o índio, o pobre, a prostituta, enfim, todos esses seres que são negados, como é que isso é controlar a informação? Agora há dois conceitos importantes que eu acho que merecem, vale a pena a gente discutir aqui, que é a questão do pluralismo externo, dentro do panorama da mídia de uma forma geral, ou seja, a gente tem uma diversidade de canais, um canal que seja feito de uma maneira comunitária, um canal feito pelas crianças, pelos jovens, enfim, ainda mais hoje em dia com a tecnologia, né? E também uma questão importante que é o pluralismo interno, ou seja, que os próprios veículos, né, os próprios canais, tenham dentro da sua programação uma diversidade, né? Não tenham apenas um foco na sua programação. E aí eu insisto na tecla a respeito da necessidade de uma autoridade reguladora. O que seria isso para o telespectador que está em casa já me ouviu falar 3 vezes aqui a respeito disso? Pois é, uma comissão independente que tivesse ali a maior diversidade possível, a maior participação possível de organizações da sociedade civil, representantes dos estados, partidos, enfim, a composição, um debate a ser feito, e que fizesse esse tipo de triagem, esse tipo de acompanhamento do que está sendo veiculado. Porque o que nós temos no Brasil hoje
E eu insisto, na América Latina como um todo, comparado à Europa, comparado aos Estados Unidos, comparado ao Canadá, é um vácuo nesse sentido, de forma que não há uma autoridade que faça um acompanhamento da aplicação da lei. O que os movimentos relacionados à comunicação pedem não está acima ou além da lei. O que se pede é o quê? O respeito a 5% de conteúdo informativo, por exemplo, na programação televisiva. Classificação etária. Classificação indicativa por faixas, né, etárias, que é um debate que está sendo feito, puxado pelo Ministério da Justiça. 25% no máximo de publicidade dentro do conteúdo exibido. São prerrogativas legais no Brasil que não são colocadas em prática. Por quê? Porque a gente não tem ainda uma autoridade com poder suficiente para fazer isso. O Conselho de Comunicação Social, que foi criado pela Constituição de 88 com essa finalidade, ainda hoje funciona como órgão auxiliar e a sua última reunião ocorreu, infelizmente, ainda em dezembro do ano passado. Mas só para deixar claro para o telespectador, esse Conselho de Comunicação que existe no Brasil, ele é muito diferente dos que existem por exemplo, você citou Europa, Estados Unidos, Canadá, que são órgãos reguladores com poder de fato. Né? São eles que outorgam as concessões, eles que acompanham as concessões e eles que decidem se a concessão deve ou não ser renovada. Em países democráticos, Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, né? Mas infelizmente esse debate ainda no Brasil ainda é bastante difícil. Eu vou trazer também para este programa a opinião do senador Eduardo Azeredo. Foi dele a iniciativa de aprovar uma moção em favor da reabertura ou pelo cancelamento da não concessão da TV Caracas. Vamos ouvir os argumentos do senador Eduardo Azeredo. A Venezuela é um país vizinho ao Brasil, que tem interesses econômicos comuns conosco. Nós vivemos uma época de globalização e a liberdade de imprensa deve ser perseguida por todos. O Brasil tem realmente que lutar sempre pela democracia, especialmente nos países vizinhos. E o fechamento da TV na Venezuela, ele não foi por um motivo legal, ele foi por um motivo político. Daí o nosso apelo para que o presidente da Venezuela fizesse uma revisão. Uma coisa é você ter queixas, ou algumas delas concretas e corretas, em relação às notícias, que nem sempre são corretamente levantadas. Nós temos que ter responsabilidade, sim. Eu costumo dizer que a vida moderna levou a uma chamada, uma corrida pela notícia, que é uma certa histeria informativa. Mas uma coisa é responsabilidade na notícia, outra coisa é fechar uma TV definitivamente, que aconteceu na Venezuela. Então, o que aconteceu na Venezuela, na verdade, mostra que aquele país está se encaminhando para a ditadura. É o início de uma ditadura, seguramente. O primeiro passo sempre é esse, é o fechamento da imprensa para que fique apenas a imprensa que fale bem. Parece que é uma confusão entre imprensa e radiodifusão, né? A imprensa é uma iniciativa particular, trafega em canais privados, não cabe nenhum tipo de restrição sobre, claro, as restrições que todos nós estamos submetidos, mas não uma restrição específica aos órgãos de imprensa. Rádio e televisão é outra coisa. Eu não sei se vocês concordam com isso. Me chamou a atenção, e para não deixar confuso para o telespectador, me chamou a atenção colocar na mesma situação imprensa e radiodifusão, rádio e televisão. São coisas diferentes. Na Constituição brasileira, os artigos que tratam da atividade de comunicação são bastante objetivos e claros e declaram ali a finalidade, né, dos meios de comunicação e que deveriam priorizar a educação, o entretenimento, a cultura. Talvez venha daí a reação dos controles da mídia brasileiros com relação a esse episódio da Venezuela, porque se a gente for analisar ali sem maior profundidade, a gente percebe que esses artigos não são cumpridos, né? Então, como é que a lei principal do país, a Constituição Federal do Brasil, não é cumprida por empresas que operam sob concessão pública?